Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, pessoas, como estão? Se você que acompanha aqui ouviu o meu último episódio que eu falava sobre a culpa e a manutenção dos vínculos, talvez você goste desse aqui também. Naquele eu expliquei de um modo geral e amplo o que é a culpa, como que a culpa se produz, como que ela atua na subjetividade. Então a ideia foi mais conceitualizar, contextualizar a ideia de culpa de um modo geral, né? Para a gente poder saber de onde que nós estamos partindo. A ideia, talvez, seja eu criar uma série de podcasts a partir daqui para elaborar a culpa em várias dimensões da nossa vida. Então, o primeiro episódio foi para contextualizar ela no plano geral. Esse aqui é para contextualizar a culpa dentro das relações afetivas sexuais. E talvez eu crie um outro episódio para falar sobre a culpa nas amizades e na família. E talvez um que a gente não pode perder de vista, né? Que é a culpa cristã. E aí a gente vai falar de tudo isso. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero falar com vocês, como eu já disse, sobre a culpa nas relações afetivos sexuais. E aí, galera? E aí? A gente tem assunto, viu? A gente tem muito assunto para pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente vai falando de relacionamento afetivo sexual e aí a gente pensa em vários tipos de mecanismos que fazem as relações abusivas acontecerem, várias dinâmicas que fazem as relações chegarem num lugar não muito legal, né? E eu penso que a culpa é uma dessas dinâmicas que ela tá assim atravessando quase todos os relacionamentos. E às vezes a gente até usa a culpa, como eu falei no outro episódio, como uma forma da gente criar uma dinâmica de afeto. Mesmo que sem intenção ruim, né? Mesmo que de um modo que não seja negativado, eu penso que a gente consegue usar a culpa como uma forma de sentir o afeto, uma forma até mesmo de, para quem pensa assim, de amar. Mas vamos pensar nisso dentro de um contexto onde a gente pode pensar a culpa como operando em diferentes intensidades, diferentes formas, para a gente poder, inclusive, ao longo desse episódio, rastrear a ideia de culpa, para a gente conseguir localizar ela aos poucos na relação, para quando ela aparecer, a gente poder falar assim, olha, vamos mudar a nossa estratégia, porque a culpa está movimentando o nosso afeto e a nossa relação. E isso não é muito bom. Porque é muito fácil, né, a gente acabar um relacionamento, principalmente quando o relacionamento foi tenso, turbulento e violento em muitos aspectos, e aí a gente começar a perceber como que dentro da mobilização afetiva ali existiu muita culpa. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas para a gente começar, eu vou trazer aqui um relato. Eu vou trazer aqui um relato que tá babado, tá forte. E vamos ver o que vocês conseguem pegar desse relato, porque a nossa conversa vai girar em torno da estruturação que está esse relato, que ele está muito preciso, muito interessante e muito profundo e doloroso em alguns aspectos. Vamos lá? No começo, ela dizia que sentia minha falta. Não era só saudade. Era uma expectativa constante de que eu estivesse disponível. Se eu não respondesse logo, vinha um "nossa, sumida", com aquele tom que não era bem brincadeira. Às vezes, "ah, achei que você fosse me ligar", dito como quem apenas comenta, mas que deixava o peso no meu peito. Pequenas frases, quase inofensivas, mas que me colocavam sempre na posição de devedora.
Com o tempo, as palavras foram ficando mais carregadas. Quando eu queria sair com outras pessoas ou me dedicar a coisas minhas, ela dizia: tudo bem, só não quero me sentir em segundo plano. E eu ficava pensando dias inteiros se tinha mesmo feito algo errado, tentando compensar para não provocar essa sensação nela. Quando eu discordava de algo, vinha: você sabe que eu já sofri muito, eu não acredito que você me faria passar por isso. Era a culpa mascarada de fragilidade, mas me puxando para dentro de um lugar onde eu era a única responsável por manter a relação de pé. Até que um dia, depois de eu mencionar que eu havia visto outra pessoa, ou seja, que eu havia dormido com outra pessoa na nossa relação, que na ocasião era chamada de, pelo menos assim, né, não monogâmica, eu ouvi uma frase que para mim foi muito difícil de entender. Ela me disse: eu sou muito cuidadosa e limpinha. Eu vou a algum médico pelo menos a cada 2 meses para acompanhar tudo, e de repente estou exposta a uma pessoa que eu não conheço. Quem quis se relacionar com ela foi você, não foi eu. E se ela tiver candidíase, HPV ou qualquer coisa, daí eu também vou ter. Eu fico pensando, não era uma preocupação legítima compartilhada para buscar solução. Era um julgamento. Um recado de que minha vida afetiva fora daquela relação com ela me tornava um risco, e que se eu quisesse continuar ali, deveria carregar a culpa de qualquer coisa que pudesse acontecer com ela. Ali percebi que a culpa tinha escalado, do sussurro até o grilhão, que todos os tons anteriores, do leve até o moderado, eram meio que ensaios para chegar a esse ponto. E sabe o que é mais cruel? É que nesse caminho eu fui aprendendo a me vigiar. Eu fui aprendendo a me moldar para não dar motivos. E, mesmo assim, a culpa continuava ali, como se eu devesse algo que eu nunca contraí. O que eu acabei de contar para vocês, gente, não é uma história fictícia. É uma anedota, mas é uma história baseada em fatos. É uma história real. E talvez você, enquanto ouvia, tenha lembrado de algo parecido na sua própria vida, seja nas relações afetivos sexuais, familiares, de amizade, religiosas também, né? Isso faz a gente pensar, como eu já falei muito antes. A culpa é um mecanismo poderoso de subjetivação e de manutenção de vínculos. E aqui eu quero pensar na culpa em níveis. Ela pode ser uma culpa leve, como uma sombra que ali está rondando a gente, está cobrindo a gente. Ela pode ser moderada, como um peso que ele é constante, ele é continuado. Ou ela pode ser do tipo grave, como se fosse um grilhão que impede qualquer movimento. Mas sabe aqueles grilhões que tem umas pontinhas, uns preguinhos, que se você se mexer, você se fura? Pois é, hoje eu queria convidar vocês para a gente mergulhar nesses 3 níveis da culpa e entender como que ela funciona, sabe? Aprender também, né, além disso, estratégias para a gente lidar com isso e evitar cair nas cenas do controle. E antes da gente começar a falar da culpa nesses estágios ou nesses níveis de intensidade, né, na culpa leve, moderada e na culpa grave, e falar que eu que estou sugerindo esses nomes, eu nem sei se já tem alguém falando sobre isso, caso tenha, essas são as referências que vocês podem usar também se quiser, mas eu não vi nada assim ainda. E aí quando a gente pensa nesse lugar da culpa, dentro dessa questão que eu estou propondo aqui, das relações afetivos sexuais, eu quero dizer para vocês que as relações afetivos sexuais, elas podem ser, se a gente não prestar muita atenção, muito baseadas em culpa. Eu já me relacionei com pessoas em vários contextos da vida, em vários momentos, e desde dos momentos em que eu vivia as relações dentro de uma lógica monogâmica, até os momentos em que eu vivo as relações dentro de uma lógica não monogâmica, a culpa, ela está presente. E eu também não vou me isentar aqui e falar que eu nunca trabalhei com culpas nas relações, que eu nunca fui a pessoa que produzi culpa. Eu já fui essa pessoa que produzi culpa,
Provavelmente eu sou até hoje, eu produzo em algum nível, tento sempre evitar isso, mas a gente aprende com tanta intensidade que eu acho que a gente também faz esse movimento. E aqui eu não quero me colocar como aquela figura que não trabalha com culpas, igual eu vi não muito tempo atrás de uma pessoa com quem eu me relacionei, que ela dizia: eu não trabalho com culpas. E qualquer análise mínima do que foi o relacionamento com essa pessoa tinha culpa do começo ao fim. É quase dizer, né? Eu não trabalho com culpa, eu sou a própria culpa. E era um negócio, assim, intenso. E aí eu quero falar disso, né? Como que às vezes nos relacionamentos a gente aprende tanto a viver dentro de uma lógica da conquista, dentro de uma lógica da posse, do empoderamento, mas não do empoderamento na palavra popular, né? No sentido popular. Do empoderamento no lugar de se empoderar, se apossar das coisas alheias, das vivências alheias, do desejo alheio. E as relações monogâmicas, de modo geral, que é o que mais acontece, né, no nosso Brasil colonizado, e no amor romântico, né, onde o amor romântico opera, onde o amor romântico atua como uma dinâmica, uma gramática e uma epistemologia, a culpa, ela é indispensável. Porque as coisas vão sendo conquistadas como uma prova. As pessoas vão provando que amam, vão provando para você que você tem que devolver isso. Se a gente falou naquele outro episódio da culpa como essa coisa que vai orientando o nosso próprio desejo, eu acho muito importante a gente posicionar a culpa aqui dentro dessa lógica e aqui dentro do que nós estamos conversando como essa dinâmica que às vezes nos ensina a amar. Às vezes a gente não sabe amar sem culpa. Isso é muito trágico às vezes. E aí não sei se de repente a gente pode pensar que a culpa é um elemento inerente às relações. Eu prefiro acreditar que não, já que a culpa ela não tem o interesse de tornar você uma pessoa que vai ser livre para viver seu desejo. Ela tenta te aprisionar. Ela tenta te colocar em cativeiro para que você possa, nesse cativeiro, amar e desejar aquelas pessoas que participam dessa relação. E quando a gente fala de monogamia, tem um texto no meu blog que chama A Temporalidade da Conquista. E aí vocês lendo aquele texto, vocês vão perceber que a conquista baseada numa lógica do amor romântico, da monogamia e etc., ela é uma coisa assim muito fundamentada no processo de produção culpabilista. É uma produção da culpa que te mantém comigo. E aí eu repito a pergunta que eu fiz no outro episódio, né? Quantas relações a gente permaneceu na relação por culpa e não por afeto, e não por amor, e não por desejo? Eu falo não por afeto, né? Mas no sentido, não por um afeto que seja da ordem de construção, mas às vezes um afeto destrutivo. A culpa é um afeto destrutivo porque, na minha opinião, ela acaba te aprisionando, ela te atrofia, ela te limita, ela vai cortando possibilidades de você florescer e o que poderia ser uma mangueira gigantesca, um pé de manga maravilhoso, vai ser um bonsai de manga para caber na sua sala, para você poder ter controle. Esse é o papel da culpa nas relações afetivas. E a monogamia, ela se baseia muito nisso, né? Se a culpa é como se fosse um contrato, aquela grande metáfora que ninguém leva tão a sério, mas que ninguém dispensa por completo, que no dia do seu casamento você faz uma jura, uma promessa, felizes até que a morte os separe, promete ficar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esse tipo de jura, esse tipo de promessa, já guarda em si essa grande lógica de que você deve agora algo a alguém. Você deve um compromisso, você deve seu afeto. E todas essas classificações afetivas que a monogamia propõe, que é a solteirice, o namoro, o noivado e o casamento, são graus instituídos de compromisso com aquela pessoa. E aí você deve um compromisso para aquela pessoa. Quando uma pessoa está numa relação afetiva e ela sente atração por uma outra pessoa e ela é monogâmica, o que faz ela não trair não é o respeito, é a culpa. A gente acha que não, né? Que existe um respeito, que existe toda uma consideração. No fundo, existe uma culpa. Se a culpa não estivesse presente, a pessoa faria. E a maioria dos homens cis héteros não sentem culpa. Eles não sentem nada disso porque eles têm toda uma autorização de quebra de contrato, socialmente falando, e eles fazem na maior tranquilidade.
Na verdade, eles podem ter mecanismos para manutenção da relação e tudo mais, mas que talvez eles não se sintam culpados profundamente, mas em algum grau sim. Agora eles produzem muita culpa. Eles produzem muita culpa. E todas essas coisinhas que a gente vai construindo dentro dos relacionamentos são formas que a gente vai criando estrategicamente ao longo da nossa vida que a gente aprendeu a segurar o par. A gente aprende várias lógicas muito destrutivas de segurar o nosso par, a nossa parceria, a pessoa que a gente ama. E quem pensa que dentro de um contexto não monogâmico isso não existe, é porque você tem uma ilusão profunda do que é a vida. A gente cresce numa pedagogia social gigantesca que nos modela, nos constrói, nos subjetiva dentro das dinâmicas sociais que estão instituídas por aí. A gente acreditar que nós vamos ser totalmente isentes disso, não vamos ter efeitos sobre nós do que é esse sistema do amor romântico colonialista, é a gente fingir que não está vendo um problema que está na nossa cara. Eu acho, inclusive, muito mais interessante a gente assumir a possibilidade de estar ali, inserir de dentro do sistema e de que sim, nós podemos ter afetações a partir do que a gente aprendeu socialmente. É importante a gente olhar para isso, a gente conseguir construir nessa lógica e nessa dinâmica meios, inclusive, da gente olhar para nós, rastrear o nosso olhar, rastrear o nosso desejo, rastrear a nossa forma de ser no mundo e pensar, será que eu estou reproduzindo aquilo que a sociedade me ensinou a reproduzir? Em vez da gente simplesmente deduzir que não, eu não faço isso, isso não é comigo porque eu sou uma pessoa que realmente estou acima de qualquer forma de pensamento e eu me blindei a vida inteira e não passo por isso. Acho que é melhor, né, a gente ter um pouco de humildade para poder reconhecer esses processos na vida. E é pensando nisso, gente, pensando nessas formas de como que a gente atua nesse modelo, como que a culpa atua fazendo a gente construir relações, ficar nela, que eu quero conversar com vocês, né, a partir daqui, sobre culpa em 3 níveis, porque assim, a culpa, ela não é uma coisa que se instaura do nada. Uma relação que vai ter a culpabilização como um mecanismo, geralmente ela opera porque as parcerias envolvidas, e aí tanto faz o modelo de relação que eu estou falando aqui, né? Significa que as parcerias envolvidas, elas também têm substratos que vão endossando a culpa. E se a gente não dá conta de perceber esses substratos, ou então perceber a culpa se colocando no cenário, a chance da gente conseguir sair dela depois é mais difícil. Olha, gente, barulhinhos de cachorros de fundo aí, tá? É a nossa trilha sonora natural de hoje. E algumas motos vão passar também. Então, às vezes a gente está numa situação onde nós trabalhamos com uma certa carência afetiva, com a vivência muito baseada na escassez dos afetos, do abraço, naquele medo do abandono, o medo de perder uma pessoa, aquele medo da rejeição. E eu acho que quanto mais a gente tem esse ambiente afetivo sempre colocado sobre ameaça, sempre inseguro, sempre com muita oscilação e fragilidade ao longo da vida, o que eu acho que está muito dentro da vivência de pessoas negras, pessoas gordas, pessoas trans, pessoas freaks, pessoas periféricas, pessoas que são dissidentes de várias identidades, pessoas desobedientes das normas, esses corpos, essas corporeidades que muitas vezes, infelizmente, habitam a zona da escassez afetiva, não é muito raro que essas pessoas acabam caindo em situações onde a culpa funciona bem para mantê-las presas. E não só essas pessoas, né? Em grupos maiores, pensar as pessoas trans, mesmo transfemininas, transmasculinas, que também são excluídas desse grupo, as mulheres cisgêneras, já que o patriarcado também opera nisso, né? De despossuir de desejo, sexualidade e ação. Esses grupos geralmente tendem a querer agarrar com tudo, principalmente se as dinâmicas do amor romântico estiver em vigência. Essas pessoas tendem a agarrar com tudo as oportunidades de afeto porque elas pensam, eu não sei quando eu vou ter uma outra relação. Eu não sei quando isso vai acontecer de novo. E aí, os episódios de culpa, eles vão servindo para manter essa pessoa carente
essa pessoa que veio de uma zona, uma cena de escassez, e aí a coisa tá feita, entendeu? E aí a coisa tá acontecendo, tá fixando, tá prendendo o nosso desejo, prendendo a nossa vontade. E é difícil escapar disso quando a gente olha para aquelas cenas de culpa e fala assim: ah, dá para ficar mais um pouco. Ah, eu acho que o problema sou eu. De repente eu sou o problema, eu vou tentar me organizar para caber de novo. E aí por isso que eu acho que é importante a gente compreender quais são essas intensidades de culpa. E eu quero falar com vocês agora sobre isso. Quais são os níveis de culpa? E já adianto e repito, e vou repetir isso quantas vezes for preciso. Dizer que existe um nível de culpa, que ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é grave, não tem nada a ver com dizer que a culpa ela é boa em alguma dessas dimensões, ou que uma dimensão ela é mais evitável que a outra, ou que cause mais problema do que a outra. O que eu quero dizer quando eu separo em níveis leve, moderado e grave é apenas para a gente perceber que tem nuances diferentes e que às vezes, quando a relação é muito, muito, muito culpabilista, ela vai seguindo essa gradação. Ela pode começar pelo leve e vai se modificando para o moderado e se modificando para o grave, na medida em que se consegue prender a pessoa na relação. Quanto mais se prende, mais a culpa aumenta. Não é uma lógica muito direta do tipo, já que eu estou conquistando, eu posso afrouxar, já que a coisa já está sendo conquistada e sendo mantida comigo. Não. A culpa é um sentimento inseguro, instável, porque se a culpa fosse algo mais fixo, ela chegaria no nível, te prenderia e pronto. Mas ela é baseada na insegurança. Um contrato, ele só existe quando uma lógica pode ser quebrada, quando ela não é garantida. Eu não faço um contrato de aluguel se eu sei que a pessoa vai me pagar sempre direitinho e eu não tenho a menor dúvida disso. Eu faço um contrato de aluguel justamente para garantir que essa pessoa vai pagar e se ela não pagar eu posso cobrar de um jeito mais formal. E se a culpa é um contrato, essa culpa ela vai vir porque a instituição afetiva romântica ela é frágil. Então precisa de um contrato para te manter. A instituição colonialista em si, na sua forma fundamental, ela é frágil. O que torna ela forte e rígida são os mecanismos de controle que ela aciona para manter o seu sistema funcionando. E a culpa é a mesma coisa. Então é isso que eu quero que vocês guardem aí. A divisão nesse escalonamento da culpa é só para a gente, às vezes, também poder se proteger e conseguir identificar. Nossa, eu estou vivenciando uma relação no momento em que estou num estágio de culpa leve. É um sussurro que molda. E aí, nesse estágio de culpa que é leve, eu vou prestar atenção, porque eu não quero cair em estágios piores que aprisionam mais e nos deixam sem condições de sair, porque fragilizam também nosso psicológico. Vamos entender cada um desses estágios com exemplos cotidianos. Começando pelo que eu vou chamar de culpa leve, a gente pode entender as principais características de uma culpa nesse estágio leve, né? Estágio leve, como pequenos deslocamentos emocionais, que se olhados isoladamente, eles parecem até sutis, mas que se eles são colocados repetidamente, eles vão moldar comportamentos, eles vão limitar as escolhas. E nessa suposta sutileza, a gente vai perceber que, na verdade, isso que geralmente, mas não é uma regra, mas que geralmente se estabelece no começo dos relacionamentos, né, esse modo mais leve, ele vai atuar como uma sombra. Uma sombra que ela é sutil, mas ela é constante. Não é um confronto aberto, não é uma briga, não é uma peleja aberta, colocada ali declaradamente, mas atua no campo da insinuação da dívida. É algo que coloca ali pelas brechas, que escapa por uma brecha aqui, outra brecha ali. Não tem uma intenção direta de fazer uma destruição, não tem uma intenção aberta, direta, declarada de fazer um aprisionamento, de colocar você num cativeiro, mas aos poucos vai reforçando a ideia de uma dívida afetiva, só que de uma forma diluída, dificultando a percepção de manipulação. Por exemplo, quando a gente vai pensando exemplos de culpas que estão dentro
desse espectro leve, quando a pessoa te fala assim, nossa, nem me mandou mensagem antes de dormir. E às vezes isso acontece num tom jocoso, num tom de brincadeirinha, num tom meio que, as pessoas tá só brincando, não vou levar tanto a sério. Você nem me mandou mensagem antes de dormir, né? Ha, ha, ha. E é uma frase que ela gera uma microculpa por não corresponder a uma expectativa de um contato constante. Se no primeiro momento essa frase enuncia esse lugar, né, da dívida, de você ter entrado em contato, manter um contato constante, e você não faz nada com isso, e nos dias seguintes isso não retoma para você, tá tudo certo. Foi uma brincadeira, foi um drama, principalmente se for uma pessoa de câncer, né? Aí é um drama, porque eu falo por isso que eu sou de câncer, eu sou dramática. Eu acho dramas maravilhosos, pessoas dramáticas com moderação e inteligência e com um tom depressivo me atrai muito, né? Porque eu sou muito assim também. Mas, fechando parênteses, esse lugar de você não me mandou mensagem antes de dormir e tal, é uma coisinha que dita uma vez só, ninguém vai nem notar, ninguém vai nem perceber. Mas ela vai ser dita em um outro momento, de novo. Nossa, né? Dormiu de novo, você me mandar uma mensagenzinha. Poxa vida, fiquei te esperando. E aí você começa a criar, a partir dessa brincadeira, entre aspas, uma necessidade de nem que seja para evitar essa brincadeira, ou até mesmo entrando no jogo para responder essa brincadeira, não é incapaz que você chegue lá e fale no dia seguinte, né? Boa noite, meu bem, durma bem, para você não dizer que eu não falo com você. Pronto, o jogo tá feito. A dinâmica tá instituída. No outro exemplo, por exemplo, né? Quando a pessoa faz um tipo de acusação indireta e que transmite um certo desconforto. Por exemplo, quando você fala assim dentro de uma relação não monogâmica, né, de um formato que você viva a não monogamia, e você vai falar que vai sair com outra pessoa, ou então você vai falar de modo geral, assim, eu vou sair com tal pessoa hoje, com a minha amizade X, eu vou encontrar um colega, eu vou ficar em casa. E aí a pessoa suspira quando você fala isso, ela dá aquele suspiro do tipo, não falou nada, mas suspirou. E você pegou no ar esse suspiro como uma coisa que te desaprova e que indiretamente transmite esse desconforto. Isso também é uma forma leve de produzir a culpa. Porque a pessoa suspira para que você, da próxima vez, não dê motivos para ela suspirar. Ou então, brincadeirinhas, né? Sobre falta de esforço. Isso aqui é o mais comum nas relações, e principalmente nas relações baseadas na conquista monogâmica ou no amor romântico. Essas brincadeirinhas baseando a falta de esforço do tipo, mas se você me amasse mesmo, você viria aqui. Se você me amasse mesmo, você pegava um Uber para vir aqui. Você falava comigo. Se você me amasse mesmo, você tiraria um minutinho, pelo menos um minutinho do seu dia para me mandar uma mensagem. E aí você vai criando mais uma vez uma coisa que você tem dívida com essa pessoa. E aí a gente pode pensar em como entender isso na relação. Porque se tem esse tipo de coisa que acontece no campo da brincadeira, e você podia ter feito isso, né? Se você me amasse, você estava aqui. E isso não tem um efeito direto na relação, porque você nem liga para isso, você não está nem aí para essa conversa, provavelmente isso não vai passar para outros níveis de culpa. Se você não dá importância para esse tipo de fala ou para esses tipos de fala e você não entra no jogo, esse tipo de coisa vai ter que ser revista. E a pessoa vai ter que pensar outra estratégia ou passar a viver sem fazer essa culpabilização. Mas o ponto e a questão é quando você entra na jogada. Quando você, ouvindo esse endividamento, né, diluído, você vai e fala assim, tá bom, vamos falar rapidinho então. Você cedeu. Às vezes você não podia falar, às vezes você não queria falar, às vezes você não estava afim, às vezes você não queria fazer nada. E aí a pessoa manda um desse, se você me amasse mesmo, você me ligaria sim, ou então deixaria eu ir aí te ver. E só pela culpa, porque você tem medo de desagradar, desapontar, você cede. E pode até ser que aquele encontro que não era para acontecer porque você não estava afim, ele aconteça e ele seja muito bom. E é aí que a culpa se instaura, porque ela teve efeito. Então você está entendendo? O ponto da culpa, desde o momento mais leve, é quando ela tem um efeito esperado de acordo com aquele enunciado que ela fez. E aí vai ter vários outros cenários onde a culpa ela vai se produzir a partir desse lugar da dívida, a partir dessas brincadeirinhas, ou como, por exemplo, lembrar pequenas falhas passadas, vamos dizer assim, conversas casuais.
Você tá aí conversando com a pessoa e tal, e é uma pessoa, vamos supor, que gosta de datas, que se apega a datas e etc. Então, essa coisa assim, a pessoa se apega a uma data, ela não quer te anunciar isso com toda a força, mas ela vai acionando mecanismos e dispositivos que façam com que você desperte em você a necessidade de corresponder. E aí a pessoa vai falar, igual aquela vez que você esqueceu meu aniversário, né? Igual aquela vez que você não sabia dizer quanto tempo que a gente estava juntos. E aí, se você engaja nesse lugar culpabilista, você também engaja na necessidade de ter que corresponder às datas nas próximas vezes, porque a pessoa vai falar assim, eu já falei pra você que mais de uma vez, né? E você sempre esquece. Isso é um negócio muito, muito da ordem da linguagens, né, psicanalíticas, da ordem da castração. A pessoa quer te castrar o seu direito de esquecer, de não pensar sobre isso, de não ter essa dinâmica de datas como algo fundamental. Ela quer colocar sobre você essa dinâmica, entendeu? Eu me lembro de uma relação em que a pessoa dizia que não trabalhava com culpa, né? E a pessoa, ela repetia várias vezes, várias coisas, de várias informações, contava a mesma coisa várias vezes e tal. E eu sou psicóloga, eu não tenho esse problema com a repetição. Eu acho que a repetição quer dizer algo, né? Deixa a pessoa repetir. Mas eu lembro de um assunto específico que eu contei, acho que 2 ou 3 vezes ao longo de uns 6 meses, né? De uns 5 meses. Acho que no máximo 3 vezes. Nessa terceira vez que eu fui contar, essa pessoa virou e falou assim, nossa, mas de novo você tá contando isso, né? Você já contou isso outra vez, já tá contando de novo, né? Mas não num tom de briga, acho que eu até exagerei o tom. Acho que o tom seria o mais honesto perto do que a pessoa falou, seria assim, meu bem, você já me contou isso antes, né? E aí esse tom, né, já contou isso antes, meio que no lugar só de me relembrar que eu já contei antes, é um lugar de falar assim, nossa, eu não posso ficar repetindo coisas aqui pra essa pessoa. Essa pessoa não gosta de repetição. Porque aí das próximas vezes que isso for acontecer, a pessoa vai dizer, porra, mas você vai ficar repetindo tudo de novo? É essa a dinâmica. E, por exemplo, quando a pessoa demonstra desapontamentos exagerados, né, com coisas pequenas, discordâncias pequenas que você teve. Sei lá, você não concordou com a ideia da pessoa, e a pessoa fala assim, não, tá bom, então tudo bem. Se é assim, beleza, vamos fazer desse jeito então. Só que não te fala o que aconteceu. Ou então traz comparações de outras relações, do tipo, eu me relacionei com tal pessoa que fazia isso de tal jeito. Ou então que não fazia questão disso. Ou então que aceitava o meu jeito de ser assim, assim, assim. Ou então ali, quando já está beirando a transição para um estágio mais moderado da culpa, a pessoa vai se colocar no papel de quem se esforçou mais, né? Do tipo, eu sempre penso em você, mas parece que você não pensa tanto em mim. Pelo jeito eu tô me dedicando mais a você do que você pra mim, né? Mas tudo bem, não tô te cobrando, tá? Só tô te falando. Ou então, parece que eu me preocupo mais com você do que você comigo, mas tudo bem, as pessoas são diferentes, vamos seguir o bonde. Essas falas, como eu disse, eu reitero, elas reforçam a ideia de uma dívida afetiva, mas de modo diluído. Vai para dificultar sua percepção de que tem uma manipulação, porque ora é dito num tom jocoso, ora é dito num tom suave, carinhoso, ou então é dito e logo em seguida é falado como um tom de compreensão. Não, mas eu entendo, cada pessoa é diferente. E no fundo, a pessoa só quer produzir uma culpa para você cair nisso e você ganhar esse novo compromisso que você não tinha. Essa é a culpa leve. Agora, aquela culpa que eu vou chamar aqui de moderada, ela já vai aparecendo com mais frequência e intensidade na medida em que pelo menos duas coisas acontecem. Na medida que a relação avança e na medida que a relação se aprofunda. Na medida em que você vai constituindo maiores laços, e laço é uma palavra intencional aqui, tá? Porque eu poderia falar vínculos.
E laços têm esse lugar de te amarrar mesmo, né? De te prender. E aí você vai construindo mais intimidade, você vai construindo mais repertório de pertencimento àquela relação, àquele contexto. E aí a culpa moderada vai percebendo quanto de proximidade tem, e aí ela pode se mostrar um pouquinho mais intensa. E a diferença dela para a culpa leve é que a moderada ela já vai mobilizar uma certa insegurança, um autoquestionamento um pouquinho mais profundo. E ela tem uma coisa que é mais forte ainda do que no primeiro estágio, porque ela pode levar a mudanças significativas do comportamento para evitar desagradar outra pessoa. O que faz sentido, né? A gente está nesse momento que eu estou falando de como que a culpa ela opera significando relações e ela não atua em qualquer contexto, ela precisa de um corpo contexto. E aí essas pessoas que têm lidam muito com o medo do abandono, com o medo da rejeição, com dificuldades de desapontar pessoas ou de ser desapontada. Pessoas que vão ali transitar entre o medo e a vontade de permanência, pessoas que não conseguem lidar com a solitude, com a solidão, com carências e assim por diante, são pessoas que tendem a criar os vínculos e esses vínculos precisam de um componente de fortalecimento. E esse componente de fortalecimento, entre outras coisas, pode ser a culpa. E aí esse estágio moderado, ele vai se apropriar justamente desse vínculo ou desse laço que está mais intenso. E se ele está mais intenso, é mais profícuo. É uma coisa que vai se proliferar muito mais. Por quê? Porque a pessoa tem medo de perder. E quando pessoas têm medo de perder alguém, e esse medo de perder está anunciado, as pessoas envolvidas na relação percebem esse medo de perder, percebem essa necessidade de permanência, percebem que, mesmo quando extrapola alguns limites que já foram comunicados antes, a pessoa continua aqui. Mesmo que eu faça coisas que a pessoa não queria que eu fizesse, a pessoa ainda continua, ainda fala que gosta de mim e que me ama. Então talvez essa pessoa queira realmente ficar comigo, na relação. E aí, quando nesse campo, né, da manipulação e da mobilização afetiva, como um efeito da culpa, a culpa moderada ela entra. Por exemplo, pensa numa cobrança direta da atenção e presença. Porque antes a gente tinha um outro formato, né, que era uma cobrança indireta. Agora é uma cobrança direta. Você não me procura como antes. O que que eu fiz de errado? Você notou? Você percebeu o que está acontecendo aqui, gente? Você não me procura como antes. Até aí, uma informação. E aí a culpa entra nessa frase. O que que eu fiz de errado? Porque aí você vai ter que olhar para a cena e perceber que não é sobre ter feito errado. E você não vai encontrar. Porque você, na verdade, não está distante. Você está vivendo como você sempre viveu. E aí, na hora que você vai procurar localizar o que que a pessoa fez de errado e você não encontra, a tendência, baseada nas carências e tudo mais, é que você volte para si a culpa, que é o que eu comentei no episódio anterior. A culpa volta para você e você se sente um objeto errado. E aí, quando a pessoa pergunta o que que eu fiz de errado, na verdade, quando você não encontra isso lá, você volta para si e mobiliza todas as suas inseguranças e fala, gente, será que o erro sou eu? O que que será que está acontecendo? E aí você começa a pensar, o que que eu fiz errado? Como que eu posso fazer para desfazer esse erro? E aí você se dispõe a ceder coisas e a estar presente por culpa, porque não tinha razão, você nem tinha entendido que a coisa estava distanciada, mas a pessoa usa dessa dinâmica para poder te prender. Por exemplo, num contexto, né, que vocês se conhecem, e eu já passei por isso, né, nesse modelo específico, de que eu conheço uma pessoa num estágio da minha vida, e aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as oportunidades de trabalho, de vida e etc., de fluidez social vão acontecendo na minha vida e eu vou tendo, consequentemente, menos disponibilidade de agenda, não disponibilidade afetiva, disponibilidade de agenda. E aí as coisas começam a ficar mais esparçadas. Não deixo de amar, não deixo de gostar, mas vou ter menos tempo de disponibilidade de conversa, de presença, o que não significa que os tempos juntos não vão ser tempos de qualidade, mas o tempo vai ser um pouco menor. E aí essa pessoa incapaz de compreender essas variações, essas dinâmicas, e querendo que você esteja presente tal qual estava antes, ela não vai querer conversar com você para entender, ela já vai jogar a culpa moderada.
Você não me procura como antes. O que que eu fiz de errado? Você não me ama mais? E aí a gente vai instaurando esse medo da perda, porque, né, a gente tem medo que a pessoa vá embora por causa disso. E a gente começa a fazer sacrifícios para a pessoa permanecer. E quando a gente faz um sacrifício, a pessoa retribui com gosto, com alegria, com carinho, com abraço, para dar o valor desse contrato. E aí você percebe que toda vez que a pessoa te culpabiliza e você devolve provando para ela que ela não estava certa, ela te agrada, isso vira um modo pedagógico, entende? Como também quando a pessoa quer questionar o amor em função de algumas ações específicas. Por exemplo, se você me amasse, não teria saído com seus amigos hoje. Se você me amasse, você não teria ido para um date hoje, justo hoje que eu tô com dor de cabeça, justo hoje que eu acordei mais triste, e assim por diante. Ai, Andreone, mas também, né, a pessoa acordou meio triste hoje, você vai para um date. A pessoa tá triste e você vai para um date. Às vezes, gente, esse date, esse encontro já estava marcado há muito tempo. E a questão de agenda também estava presente nesse tempo, tá difícil de encontrar todo mundo. E aí você precisa encontrar nessas possibilidades. A pessoa tá triste, mas não tá morta. A pessoa tá triste, mas não tá comprometida a saúde dela, as coisas que ela precisa fazer. Ela tá fazendo o que ela precisa, ela só está triste. E a gente precisa lidar com a nossa tristeza também, sem usar isso como culpa, entendeu? Sem usar isso como ferramenta de manutenção da presença alheia. É muito diferente, obviamente, de uma pessoa falar assim: Andrônio, eu não tô bem hoje. Eu não tô bem, eu tô me sentindo muito mal, eu tô me sentindo com uma crise de ansiedade, ou então eu tô me sentindo no estado de profunda apatia, tristeza, etc. Eu precisaria muito de uma companhia sua. Será que você poderia estar comigo hoje? Será que você se importa de estar comigo hoje? Perceba que em nenhum momento eu tive que acionar uma culpa para você lembrar que você está indo com outra pessoa em vez de ficar comigo e você ficar comigo por culpa. Eu posso me posicionar, a pessoa pode se posicionar como objeto de necessidade e que deseja a sua companhia sem acionar a culpa. Quando a pessoa aciona a culpa, é porque ela já está também trabalhando nesse lugar da carência, nesse lugar da necessidade de manutenção culpabilista. Ela não precisa falar que se você me amasse, você ficaria comigo neste momento difícil. Não, ela não precisa duvidar do seu amor, não precisa fazer você achar que seu amor não é verdadeiro. Ela pode simplesmente dizer: nossa, hoje eu estou muito triste, eu estou muito assim, 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 eu precisava tanto do seu abraço, eu queria que você pudesse me abraçar se você quisesse. E pronto. Embora isso também possa entrar como uma categoria de culpa leve, depende do contexto. Porque às vezes a gente quer mesmo, né, gente? Uma companhia, às vezes a gente não tem muita rede, às vezes a gente tá só numa cidade que a gente mudou agora, às vezes a gente não conhece outras pessoas, não se sente bem com outras pessoas, e a gente precisa de uma companhia que a gente conhece mais de perto. Mas se a gente pode acionar outras pessoas da rede, vamos acionar outras pessoas da rede. Se a gente pode estar presente de quem está necessitando, a gente precisa também ver isso tudo. Mas eu repito, isso não precisa acontecer pela via da culpa. Assim como também a gente vê outras dinâmicas da moderada a partir da retirada afetiva, como uma forma de punição mesmo, porque a culpa, como vocês viram no outro episódio, também é sobre punição. Então, a pessoa te coloca uma demanda. Vamos pegar o último exemplo, né? Ah, se você me amasse, você não teria saído com seus amigos hoje. Ou com as suas pessoas, com a pessoa com quem você se relaciona também, com a sua família. Você não teria ficado em casa só hoje. E aí, no dia seguinte, como uma resposta a isso, para produzir cada vez mais culpa, a pessoa fica distante, não conversa com você, e quando conversa responde de um jeito seco, evita contato físico, você chega perto, você vai dar um abraço, a pessoa meio que se distancia, como se estivesse com nojo, ou só evitativa. Não porque a pessoa não está num bom dia, mas porque ela quer te fazer sentir culpa pelo que você fez ontem. E a resposta a isso, o estímulo a isso, é esse afeto que é retirado da cena. Aquele famoso tratamento de silêncio, aquele famoso tratamento de um silêncio punitivo. E a gente precisa ver se a gente faz isso mesmo, porque a gente pode fazer isso sem se dar conta. E é bom ter o diálogo para falar o que está incomodando, e se a pessoa sinalizar isso, a gente precisa parar de fazer. Agora, se a gente faz isso no tom culpabilista, essa ferramenta vai ser levada, tipo, adiante, sabe? Com muita intensidade. Isso é muito comum. Fazer esse tipo de comportamento. O homem cis hétero adora fazer esse tipo de coisa, adora
agir na culpabilização e responder com esse tipo de coisa, consumir isso com a grosseria, com o tipo de evitação e assim por diante, né? Da mesma forma que isso já aconteceu, eu já vi isso acontecer em relações também, onde eu ia sair com alguma pessoa e essa pessoa que não trabalha com culpas me chamava sempre por um nome carinhoso, que eu não vou contar pra vocês, mas me chamava sempre por um nome carinhoso, e aí no dia seguinte que eu saía com alguém, essa pessoa respondia do tipo: oi, bom dia, olá, boa tarde. E aí passava o tempo, isso ia se diluindo, aí voltava os nomes carinhosos, até ter um outro evento que quebrava a expectativa e furava a expectativa dessa pessoa, e ela acionava esse modo. E aí é foda, né, gente? É muita imaturidade também, é muita falta de noção de si, de saber comunicar o que está sentindo também. E aí as pessoas podem também usar outra estratégia, também moderadas, que são recontar histórias de sacrifícios feitos. Isso aqui é tão comum, tão presente nas relações baseadas em hierarquia, em poder. Lembra tudo que eu fiz por você? E agora você me trata assim? Quem nunca viu um pai ou uma mãe falar isso, né? E nas relações afetivas sexuais também. Nossa, depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me trata? A pessoa está te cobrando o que fez. Não fez por vontade apenas, fez por, vamos dizer assim, por investimento. O relacionamento é um investimento quando acontece esse tipo de coisa. Tudo que você fez, você vai fazer e pedir de volta. Assim como tem outras coisas, que é apelar para a vulnerabilidade. Você sabe que eu já sofri muito na minha vida. Como que você faz isso comigo? Você sabe que eu sou uma pessoa que tem muito medo de abandono. Como que você faz isso comigo, desse momento, e me deixar só? E aí, de novo, vamos analisar a cena de dentro. Esse apelo, essa cobrança do ter sofrido muito, é uma coisa que a pessoa está necessitando de atenção ou ela está usando disso só para te manter com ela e você não poder viver outras experiências? Isso a gente precisa pensar. E aí é só conversando. É só conversando. Porque senão vai entrar em outros graus também, né? Uma comparação da relação atual com amores ideais, não só com relacionamento, mas com casais modelo que a pessoa cria na cabeça. Fala assim, nossa, um casal que se ama de verdade deveria fazer isso, isso e isso. Eu lembro de 2010, eu me relacionava com uma pessoa, e aí nossa, eu era uma pessoa que estava ali fazendo faculdade. 2010, isso? 2010. Eu estava fazendo minha graduação de biologia, eu estava ali trabalhando, fazendo estágio no hospital veterinário, e eu saía de casa às 7 da manhã e eu chegava em casa meia-noite, ou mais que meia-noite. E eu saía de 7 da manhã, ia para o trabalho, depois ia direto para a graduação e dava monitoria, fazia um monte de coisa, e eu ganhava um salário de estágio, na época era pouquíssimo, era assim, R$ 600, eu acho, e olhe lá se era tudo isso. E aí eu ganhava esse meu salário pouquíssimo, ou era 670. Eu ganhava esse meu salário e eu tinha que pagar tudo. Pagava conta, pagava coisas da faculdade, eu pagava tudo que eu podia. E ainda ajudava em casa, né? Com uma parcela que era para ajudar na casa, despesa da casa e tudo. E aí um belo dia, essa pessoa com quem eu namorava falava assim, né? Nesse exemplo de comparar as relações. Falava assim, ai, tal semana, semana que vem é dia dos namorados, né? A gente podia fazer o que todo casal de namorado faz, que é comemorar o dia dos namorados. Será que a gente não podia sair, fazer alguma coisa legal? Já veio nesse apelativo, em vez de só combinar, vamos sair fazer uma coisa legal pra gente e tal. Não, já vem querendo te colocar num modelo comparativo para você já criar um parâmetro. E aí eu respondi, putz, a gente pode fazer sim, mas desde que seja uma coisa bem simples e barata, porque eu já paguei todas as contas e tô com quase nada de dinheiro. E não contente, a pessoa vira e fala, nossa, trabalha tanto e não tem dinheiro nunca. Ixi, pra mim aquilo ali foi um negócio assim abalador. Abalou muito porque minha família sempre viveu em condições de insegurança financeira profunda, em estados assim de muita escassez financeira, instabilidade financeira a mil. E minha mãe nunca chegou no meu pai e falou esse tipo de coisa. Nunca falou essas coisas pra ele que eu me lembro ou que eu acompanhei. Sempre foi vivendo o que tinha como viver, né? E eu falava pra mim, nunca na minha vida eu quero alguém que fale esse tipo de coisa. Eu quero alguém que entenda a situação, que a vida não é fácil e que respeite e que lute junto comigo por isso. E aí quando a pessoa falou isso, meu desejo de permanência na relação saiu de 100% para 70% e nunca mais voltou. E é isso, né, gente? Atribuição também de intenções negativas a ações que são neutras. Por exemplo, a pessoa tá de boa
se arrumou porque queria ficar bonita e tal, então porque quer ir no mercado bonita, e a pessoa fala, nossa, se arrumou assim só porque vai encontrar outras pessoas, né? Ou até mesmo porque você vai mesmo encontrar uma pessoa, e aí você se arrumou, ficou bonito para essa pessoa, bonita, bonite para encontrar essa pessoa, e aí a pessoa que quer te controlar fala, nossa, se arrumou assim só para ver outra pessoa, quando é para mim você não fica desse jeito, e é puramente culpabilista. Então, essa culpa moderada, ela vai levar à autoculpabilização constante e a sensação de estar sempre devendo, reforçando a permanência na relação. Ela tem uma intenção de te fazer cada vez mais dependente da aprovação da outra pessoa, dependente da manutenção das expectativas. Isso pode acontecer dos dois lados, tá bom? Não é só que tem um lado que é culpabilista e o outro é vítima. Às vezes os dois lados estão jogando com essas dinâmicas o tempo todo. E às vezes percebem, às vezes não. Na pior das hipóteses, uma pessoa sabe que está fazendo isso, mas em outros momentos, ninguém sabe, nem está percebendo essa dinâmica aprisionante que mantém a relação, às vezes só por culpa. E aí a gente chega num outro estágio que vai perceber que, na verdade, não tinha afeto, não tinha vontade, não tinha nada, só tinha culpa. E aí, não raramente, as pessoas saem da relação e falam, nossa, eu não sei por que eu demorei tanto tempo naquela relação. Eu não sei porque eu fiquei tanto tempo em tal relacionamento. Porque a culpa é uma cola que junta tanta coisa de experiência triste e ruim, que até a gente se dar conta disso, leva um tempo. E aí, conforme a gente avança nesse processo de intensificação da culpa, a gente chega na culpa grave. Então, a gente vai ter ali a culpa leve, que é como se fosse uma sombra meio sutil, uma penumbra. A gente vai ter a culpa moderada, que é um peso constante, e de tão constante a gente acha que ele sempre esteve ali, que faz parte. E aí a culpa, quando ela tá grave, a gente vai sentir como se fosse, na verdade, os grilhões. Sabe? Um grilhão invisível que te prende, mas você não sabe dizer exatamente por quê, como, quando, até quando e assim por diante. Nesse estágio da culpa, eu diria que acontece um controle intensivo. Ele pode ser explícito ou implícito, mas ele é intensivo e o objetivo dele é minar a autonomia. Ele enfraquece a autoestima da pessoa e ele pode se aproximar muito ou até mesmo se configurar como um abuso emocional. E aqui, para esse bloco, além de dar os exemplos que falam sobre isso, né, sobre a culpa e etc., nesse estágio moderado, eu também vou falar com vocês sobre relacionamento abusivo, porque eu acho que encaminha muito dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica, como funciona. Mas vamos pensar aqui, né, da culpa nesse lugar grave. Aí eu tô pensando se eu falo os exemplos ou se eu já vou direto para esse outro texto. Eu acho que eu vou ler o texto primeiro, porque aí eu leio o texto primeiro e depois a gente começa os exemplos e de repente vai linkando com esse texto e a gente vai pensando como fazer, né? Em 19 de setembro de 2020, eu escrevi um texto no meu blog que chama 3 aforismos sobre relacionamentos abusivos. E aí, nesses 3 aforismos sobre relacionamentos abusivos, o aforismo 24, 25 e 26, para quem quiser dar uma lida, eu começo dizendo a seguinte coisa. No aforismo 24, uma possível definição. Por um lado, em uma síntese que não se pretende um acerto completo, mas que apenas propõe uma possibilidade de compreensão, pode-se dizer que se relacionar é também se permitir ser conhecido e reconhecido, tocado e sentido. É poder afetar e ser afetado numa parceria autorizada conscientemente e de maneira construtiva. Por outro lado, abuso, do termo latino abusus, indica um comportamento inadequado, que vai além do permitido, que é usado em excesso. Em excesso, a gente vai usar a velocidade, o uso de álcool, o som, etc., que a gente usa até um tanto e pode exceder. O corpo a gente não deveria usar em excesso. Assim, numa relação que se pretende saudável,
Não existe a permissão de que uma parte seja considerada posse da outra, não se assegura os direitos de um indivíduo na mão de outros. O compartilhamento de si ou de suas habilidades é perfeitamente compreensível quando algo se relaciona. No entanto, se há exploração, rebaixamento hierarquizado, destruição, destituição existencial, dominação e, por tudo isso, violência, o relacionamento é, portanto, abusivo. O relacionamento é abusivo também quando você é considerado a parte que deve satisfações até dos seus pensamentos, quando sua maneira natural passa a não agradar a outra parte, e não agradando, você deve mudar o seu modo de existir exclusivamente porque te exigem isso. É abuso quando você sofre privação social, quando seus recursos financeiros estão limitados ao desejo e à concessão de outra pessoa, quando a sua mão de obra te desgasta mais do que supre suas necessidades e quando, apesar disso tudo, você assume a existência de uma culpa e admite que essa culpa só pode ser sua. Aforismo 25. Das fases e das possibilidades. Todo relacionamento abusivo começa com um ato de convencimento. É preciso convencer a vítima de que ela deve participar da dada relação. É preciso convencer o sujeito participante de que aquele relacionamento é importante e vital à sobrevivência. Seja entre pessoas no romance, seja na sociedade e nas religiões, um relacionamento abusivo se inicia te dizendo que de dentro dele sua vida será mais promissora do que fora de suas cercas. Quando se convence os negros de que eles serão mais felizes caso aceitem docilmente seu lugar dentro de uma sociedade racista, quando convencem pessoas LGBT e a mais de seu relacionamento com a sociedade será mais sustentável caso permaneçam em silêncio dentro de seus armários, quando dito às mulheres que elas devem ser emotivas e que a cozinha ainda foi feita para o seu deleite, bem como a maternidade das mulheres cisgêneras para sua legitimação enquanto mulher completa, quando dizem nas religiões que há um ser soberano ao qual devemos entregar nossos caminhos e seguir suas diretrizes egoístas, ou quando nos incentivam a acreditar que o sofrimento é sim uma maneira de ser mais forte. Nessas circunstâncias, todas estão dizendo também que um relacionamento abusivo nos espera de boca aberta, porém jamais utilizariam esses termos. O passo seguinte é tornar o convencimento um evento tão frequente que os seus tentáculos possam nos envolver e nos amarrar de tal modo que acreditemos que fomos nós quem escolhemos estar ali. Em uma sociedade embranquecida, branca em todos os lugares, nos cargos públicos, posições de poder, em contraste com negros taxados de bandidos e ocupando sempre a posição de prestadores de serviços gerais, busca-se pelo reforço de que nós, pessoas negras, estamos no lugar que nascemos para estar. Um sistema heteronormativo e patriarcal tenta de todas as formas amarrar as pessoas às suas imposições todos os dias e faz isso freneticamente. Depois que se inicia o movimento de nos dissolver nos seus projetos de dominação, somos então destituídos da possibilidade de pensar a respeito dessas situações. Um tratamento psicológico atua de modo a retirar de nós a sensibilidade do que nós causamos e do que foi causado em nós. É a fragilização psicológica, a fragmentação sentimental e emocional. Isso acontece para que neguemos a atuação de um sistema violento e de dominação sobre as nossas vidas, para que rejeitemos a ideia de que vivemos uma relação abusiva e assim sigamos nos prendendo e criando raízes que tornam cada vez mais difícil a separação. Para assegurar o laço bem amarrado e o enraizamento bem profundo, a retirada dos recursos da parte abusada será uma medida essencial. Ao empobrecer o objeto de abuso, este raramente conseguirá se livrar da dependência e empobrece-se os sentimentos, os desejos, a conta bancária e as oportunidades. Para fortalecer essa ação de convencimento, usa-se do artefato da negação compulsiva. Tudo o que você disser será negado.
Seus sentimentos, suas percepções, seus desejos, inclusive a sua tentativa de compreensão da sua própria vida serão negados um a um. É preciso um isolamento para que se acredite que o único mundo possível é aquele onde você está, nesse relacionamento abusivo. Assim, convencido de que está no lugar que deveria estar, que suas capacidades não te permitiriam coisa diferente e dizendo a si mesmo que não consegue perceber onde está o erro, já que a vida é aquilo mesmo, mas que também se encontra pobre o bastante para empreender qualquer tentativa de saída e sem forças, o relacionamento abusivo faz do objeto abusado uma presa contínua. Presa essa que pode atingir um estado de esgotamento e de crises profundos, levando à perda completa de si e da noção de existência. Relacionamento abusivo é muito mais complexo do que se pretende o nome. Ele adoece, ele dilacera, ele mata. Aforismo 26. De quem permanece. Infelizmente, ainda é muito comum pessoas externas apontarem as características de quem potencialmente vive uma relação abusiva e dizeres como está nessa vida porque quer ou vive assim porque gosta. São falas desavisadas, além de serem totalmente violentas. Ninguém que sabe de um relacionamento abusivo e que tem ferramentas para sair dele permanece. Do contrário, por que seria abusivo em sua essência? Quando se vive um relacionamento abusivo, quando se experimenta esse fenômeno agressivo, você já está em um envolvimento sistemático com as características dominadoras que configuram esse tipo de relação. Você já não se percebe nos tentáculos, está com raízes aprofundadas. Quem permanece nele segue agonizando, e é preciso que algo ou alguém de fora lhe diga que existam outras possibilidades. Mas como isso é possível se quem está de fora não sabe fazer outra coisa além de apontar o dedo e dizer que é uma questão de escolha? Devemos mostrar os caminhos que fazem de um relacionamento um ninho abusivo. Podemos sinalizar aos poucos e permitir que a pessoa em abuso possa se perceber ali dentro, dar recursos, fornecer rede de apoio e, ainda assim, pode ser que nada tire essa pessoa. Mas pode ser uma grande via de saída, entende? E para quem pensa que não vive uma relação abusiva, a má notícia é que relacionamento abusivo não acontece somente em uma relação romântica, afetivo-sexual. Se você existe numa sociedade racista, sexista, heteronormativa, capitalista, religiosa, sobretudo cristã, e fundada e sustentada sobre profundas desigualdades sociais, saiba que você invariavelmente vive uma relação abusiva, ainda que não reconheça ou que não aceite esse nome. Mas, como eu já disse antes, isso aqui é só um bônus deste aforismo. Resta você se dar conta de que lado você está nessa trama, se você abusa ou se você é a parte abusada. E aí, pare para pensar antes de falar certas coisas. Dito isso, minha gente, vocês perceberam que relação intrínseca, né, entre relações abusivas e a culpabilização que isso produz em nós, né? E aí a gente volta para pensar, dentro dessa dinâmica que foi conversada, que foi lida, a culpa grave, que eu acho que já está meio subentendido, né? O quanto ela é grave. E aí existem tantas coisas que podem fazer com que você tenha que permanecer já nesse grau intenso do controle. E a ideia é tirar sua autonomia. Por exemplo, o uso do sofrimento pessoal como uma arma. Ninguém está deslegitimando o sofrimento das pessoas e ninguém está dizendo que as pessoas não vão sofrer e que relações com pessoas que estão em estado de sofrimento constante, contínuo e profundo seja fácil. Mas eu estou dizendo que não é porque eu sofro de qualquer questão, qualquer condição, que eu vou usar isso como arma para manter a pessoa comigo. E aí a gente escuta coisas do tipo, se você me deixar, eu não sei o que vou fazer da minha vida. E algumas pessoas são mais enfáticas, né? Elas dizem, se você me deixar, eu vou usar droga até ter uma overdose. Se você for embora, se você sair por aquela porta, eu vou me matar, eu vou pular da janela. E as pessoas fazem esse movimento.
de usar o seu sofrimento pessoal, às vezes num ato de desespero, a gente precisa considerar isso também. Às vezes a pessoa tá. Por isso que eu falo, né? Não é uma questão de moralização do tipo, existe a pessoa que é a boazinha e tem a pessoa vilã. Às vezes a gente tá nessa trama. E às vezes a gente usa da culpa como a única ferramenta que a gente tem também. E é que a gente aprendeu a ter e que não se questionou para não usar ela na vida. E por isso que é importante falar sobre culpa. E aí esse sofrimento, que a pessoa realmente está em crise, está numa questão difícil, ele acaba somando-se ao ato da culpa para que a permanência aconteça. Sendo que a gente podia pensar em trabalhar isso de outras formas, que eu vou falar mais pro final. Mas não deixa de existir. E existem casos agora que são intencionados, que não é baseado no sofrimento pessoal, psicológico, mas é na produção performática do sofrimento, em que algumas pessoas performam esse lugar de que se você for embora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que a gente vê isso em várias músicas, né? Inclusive, eu não existo longe de você, meu mundo sem você não tem sentido, e etc. Como um aspecto culpabilista para você permanecer. Só que isso já num grau muito mais intenso, né? Que é essa culpa grave. E aí vem dentro disso uma chantagem emocional com ameaças veladas. Não sei como é que eu vou viver sem você, eu não sei como é que eu vou conseguir levantar da minha cama sem você, eu não sei o que eu vou fazer. E isso num tom sério mesmo. E aí tem outros contextos, né, que são de outras formas, que a pessoa vai querer te prender ali, construindo sobre a relação uma responsabilização que você vai ter que dar conta agora. Você vai ter que ser a pessoa responsável por aquela relação. Você vai ter que se responsabilizar por tudo que tá ali. E aí a coisa já tá amarradíssima, né? O laço já tá bem, bem apertado, né? Assim como pode acontecer casos de inversão da responsabilidade por violências que foram sofridas, né? A pessoa comete uma violência sobre você, ou você comete uma violência sobre uma pessoa, e aí, na hora de se haver com isso, a produção dessa inversão da responsabilidade das violências acaba criando um sentimento que vai confundir, como eu falei nas relações abusivas, vai transformar a pessoa na culpada, entendeu? Por exemplo, numa relação, num contexto ali de conversa, a pessoa já tá ali com raiva e grita mesmo, e grita e ofende, ou bate uma coisa na parede e tal, e fala, eu só gritei porque você me provocou. Eu tava bem até agora, você que me irritou. Nossa, eu só fiz isso porque você me tirou a paciência. Sendo que a pessoa é agressiva e violenta mesmo. E ela fez isso e aí ela joga a culpa pra você, para que você se responsabilize, porque culpar uma pessoa é sobre tornar ela responsável de algo que talvez não seja da responsabilidade dela, senão não é culpa. E aí eu vou dar uma dica pra vocês, tá, gente? Uma pessoa que joga o celular na parede, uma pessoa que joga uma coisa no chão, uma pessoa que quebra um objeto na sua frente, que bate na mesa, que chuta as coisas, que quebra coisas na sua frente, talvez a próxima coisa que vai ser quebrada é a sua cara, viu? Talvez a próxima pessoa agredida vai ser você. Ninguém faz isso assim à toa. Às vezes a pessoa só faz isso porque ela não tá com coragem ainda de fazer com você. Então, não valorizem positivamente relações onde a pessoa age com atos de violência sobre outras coisas. Uma pessoa que no trânsito xinga, que agride, que aponta a arma, uma pessoa que trata mal pessoas que estão atendendo em outras lojas, que é agressiva com outras pessoas na rua, ela vai ser com você também. Eu sinto muito te dizer, ou falo isso com muita alegria para que você preste atenção, a próxima vítima pode ser você. A gente vê casos recentes de um homem que agride a mulher com 60 socos no elevador em questão de 30 segundos. Do elevador subir para um outro andar, ele deferiu 60 socos. A mídia querendo dizer que ele tinha algum traço de psicopatia. A masculinidade cis-hegemônica ela é psicopática. Isso não é uma patologia, isso é um treinamento. E aí vão atribuir para vários fatores que a pessoa teve uma crise, um surto, etc. Não. A pessoa fez e ela tem que ser responsável pelo que ela fez, sem ficar transferindo coisas para terceiros, entendeu? Assim como também vai ter a distorção de fatos para criar uma dívida moral. Por exemplo, você me traiu emocionalmente a falar com aquela pessoa. Eu já disse que não queria que você conversasse com tal pessoa. Eu já disse que não quero que você encontre tal pessoa. Cada pessoa vai fazer o que ela tem que fazer, que ela entender que tem que fazer. Não tem que ser baseado na proibição.
Entende? Não é sobre isso. E às vezes vai puxar uma pessoa externa para fazer o envolvimento de uma pessoa terceira para reforçar uma culpa e aumentar uma dívida moral, como por exemplo, até minha mãe, até meu pai, até meu irmão acha que você me trata mal. Todo mundo acha que você me trata mal, só você que não percebe. Ué, se todo mundo sabe que essa pessoa te trata mal, você tá com ela por quê? Né? Você que tá acusando. Às vezes, se isso. E aí eu vou falar de novo, né? Às vezes, se isso é falado nesse lugar culpabilista, a pessoa faz isso intencionalmente para poder te manipular. Agora, e aí eu retomo pro texto que eu li. Essa mesma frase, por isso que a gente tem que saber entender quando é culpa e quando não é. Essa mesma frase pode ser dita por uma pessoa que está num relacionamento ultra mega abusivo e que está tentando encontrar formas de nomeação. E aí ela fala: até não sei quem acha que você me trata mal. E você está falando que me trata bem. Entende? Isso também faz parte do nosso aprendizado emocional, da nossa leitura emocional sobre as coisas e sobre as pessoas. E aí a coisa vai escalonando, né? Porque, por exemplo, você vive uma relação longa com alguém há muito tempo e a relação só tá dando errado, vários processos de culpa, a pessoa te humilha, a pessoa fala mal de você, a pessoa te trata como um lixo e tudo mais. E aí quando ela realmente vê que você tá conseguindo entender o que tá acontecendo e você tá conseguindo perceber em que lugar essa culpa tá sendo posicionada, o quanto de violência você sofre, e aí você realmente entende que aquele lugar não cabe mais você, na verdade às vezes nunca coube, e aí essa pessoa começa a criar narrativas de uma dívida eterna. Isso é extremamente comum. O cristianismo faz sobre isso, mas nas relações afetivas, quando a culpa entra nesse lugar de culpa grave, como algo que te prende, assim, te amordaça, essa culpa vai dizer para você, por exemplo, depois de tudo que eu te fiz, depois de tudo que eu fiz por você, você vai me abandonar? Depois de tudo isso que eu construí para você, de tudo isso que eu te dei, de todo esse império, toda essa conquista, depois de eu ter te ajudado tanto, você vai me abandonar? E aí tem gente que se sente tão pressionada nessa culpa que não consegue sair, porque fala: nossa, isso que a pessoa está falando não é uma mentira, é uma verdade. Só que é uma verdade culpabilista, que a única intenção é te manter. E às vezes é te manter na violência por conta dessa dívida eterna. E daí a coisa só vai escalonando. A pessoa vai começar a trazer à tona segredos íntimos seus para te acusar, para reforçar uma submissão. Olha, o que você tem ali, comecei a falar do seu corpo, né? Ninguém vai querer. Ninguém vai querer você com esse corpo desse jeito. Ah, porque você faz isso, isso, e só eu suporto. Só eu dou atenção. Só eu gosto, só eu consigo, só eu suporto, só eu tolero. E aí se cria um lugar a partir das fragilidades íntimas, usando isso como uma arma. E os efeitos disso tudo, dessa culpa grave, é que ela estabelece um controle total sobre decisões, percepções, e a pessoa culpada nessa relação, a pessoa que é a vítima, ela passa a agir de modo a não suportar mais essa culpa. E ela não suporta num lugar tão forte, tão intenso, que ela passa, para evitar o sofrimento, a fazer de tudo que possa diminuir o sentimento de culpa. Entende? E ela vai vivendo aquela relação, trabalhando dia após dia mecanismos de diminuir a culpa, ou seja, de fazer com que essa pessoa culpabilista, essa pessoa que está sempre culpabilizando a outra, não se desaponte tanto, não se decepcione tanto, porque aí ela para de culpar. E aí, o vínculo, ele é mantido não porque você quer estar no vínculo, mas porque você quer diminuir o seu sofrimento. E esse é um estágio muito doloroso das relações afetivas, quando a gente passa a permanecer num lugar a partir apenas da atenuação do sofrimento, e não porque tem prazer, amor ou vontade. E é triste, né? É triste quando isso acontece, é dolorido quando isso acontece, não é bom não. E aí a gente só vai saber disso quando a gente cria mecanismos de interpretar isso ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória. Mas aí eu falo para vocês, depois de todos esses relatos pesados às vezes, é difícil, tá? É difícil, a gente precisa de muita reflexão, de muito engajamento nas nossas relações e na compreensão. A gente precisa de um movimento que é constante, desde quando começa a relação. Prestar atenção nas coisas. Eu tenho um episódio que eu falo se é intensidade ou se é explosão de amor.
que é o Love Bombing. Dá uma escutada nesse episódio, porque ele também vai falar sobre essas marcações de como que acontece, né? Essa explosão afetiva de amor e tal, e quando é um amor mais intenso. E como que a culpa, agora que vocês têm essas ferramentas, como que a culpa também se instaura a partir, por exemplo, de uma explosão de amor. A explosão de amor é uma grande marcação de algo que você vai ter que manter uma dívida por aquilo. Pensa nisso. E por fim, minha gente, dizer que é isso, né? A culpa, nesses 3 níveis que eu proponho aqui, apenas de modo didático, é como um envenenamento em doses diferentes, mas continuadas, né? E é como estágios realmente que, assim, na fase leve, na culpa do tipo leve, você quase não percebe, mas ela te deixa meio que um alerta silencioso. Na moderada, você começa a mudar para evitar o desconforto, para continuar carregando aquele peso da culpa. Você começa a fazer pequenas mudanças para que você não sinta tanto aquela culpa e a relação possa melhorar. Na culpa grave, você já está amarrado. Você já se amarrou, já aprendeu e está vivendo para não perder o vínculo. E aqui está o ponto mais perigoso, né? Em todas as intensidades, a culpa serve para deslocar a responsabilidade da relação para apenas uma pessoa. E a ideia é minar a autonomia, minar a autodeterminação. Apesar disso, como eu disse, isso pode ser uma transição entre as duas pessoas. Tá ali fluxo de culpa saindo de uma pessoa indo para outra, porque a nossa sociedade do cansaço, do limite, nos ensina a atuar pela culpa. E todo mundo pode reproduzir essa culpa e nem perceber isso. Eu já vi casos, por exemplo, né, de pessoas que estão em relacionamentos que funcionam dentro de uma perspectiva não monogâmica, e aí nesses relacionamentos as pessoas têm relações com várias outras pessoas, e aí se usa, por exemplo, do sexo como essa categoria de legitimidade do amor e do desejo. Só que a pessoa não quer dizer para você isso, não quer se colocar nesse lugar de que está hierarquizando a relação a partir do sexo, ela não quer assumir, mas ela faz isso de um outro jeito. Ela chega em você e vai falar pra você assim, eu não gosto com camisinha, seja penetrando ou seja a pessoa que é penetrada, né? Assim, eu não consigo atingir o orgasmo se você penetrar com camisinha, ou eu não consigo gozar se eu estiver usando camisinha, etc. Não quero fazer isso com você. Vamos fazer o seguinte, a gente faz sem camisinha só entre a gente, e aí você me promete que você vai usar a camisinha com todas as outras pessoas, porque eu não consigo fazer assim, e se não for assim, eu não vou conseguir transar com você. E aí você já tá no apego daquela relação, talvez isso já seja uma culpa de moderada a grave, porque é uma manutenção ali bem crítica, né? E aí você começa a se relacionar com essa pessoa transando de camisinha só com essa pessoa. E aí com todas as outras pessoas, o que faz você transar com camisinha com essas outras pessoas, caso você faça isso, não é porque você está se preocupando na transmissão de ISTs, que é uma preocupação importante, né? Não é porque você está se preocupando com nada disso. É por culpa de não quebrar um contrato, de uma expectativa e qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas por uma culpa e essa culpa ela é posicionada para sustentar um modelo hierárquico, um modelo de afirmação, de um monte de coisa. E aí eu quero falar para vocês também, né? Como que a gente vai, eu já fui dando dicas e tal, mas como é que a gente vai construindo estratégias para esse lugar, estratégias para a gente poder pensar e refletir como perceber a culpa. Pensando assim de um modo bem geral, para cada estágio, né? A culpa leve, sendo aquele sussurro que vai te moldando aos poucos. E se por um lado ela instala a ideia de que você está sempre devendo alguma coisa, eu acho que por outro lado uma estratégia de tentar observar isso é nomear internamente essas pequenas cobranças. Entender quando que as brincadeiras são a cobrança, quando que não são, e o que você ceder a essa cobrança produz. Entender que discordar ou se ausentar da coisa não é uma falha moral. Não retribuir, não ser uma pessoa recíproca nessa lógica, a pessoa fez uma brincadeirinha, nossa, sumida, ou então achei que você fosse me ligar, essas coisinhas que eu falei lá no começo. Você não precisa retribuir isso. E não fazer isso não é uma falha moral, não.
E às vezes não fazer isso é uma estratégia de não dar prosseguimento nessa lógica culpabilista. Assim como naquela culpa moderada, né? Aquele peso ali que vai atribuindo diretamente ou indiretamente uma responsabilidade pelo sentimento e bem-estar da outra pessoa, se por um lado essa culpa moderada ela vai deslocar o centro da relação por uma tentativa de controle emocional, e nisso você vai passar a evitar ações para não machucar outra pessoa, uma estratégia importante para isso é a aplicação de algumas práticas e limites, sabe? Desenvolver a responsabilidade pelo estado emocional do outro, mas ao mesmo tempo evitar o jogo da compensação infinita. E quando eu falo assim, desenvolver a responsabilidade pelo estado emocional, é compreender essa responsabilidade e saber que nem tudo é responsabilidade sua. Você não é responsável pela emoção daquela outra pessoa. Você está ali coabitando, você é corresponsável, vivendo com, você está ali partilhando, acolhendo, mas você não é responsável por tudo que aquela pessoa sente. Você não tem que ficar cuidando o tempo todo, você não é escrava de ninguém, chega de escravização, nosso povo negro já foi escravizado há tanto tempo. A gente não precisa mais aderir a essa lógica de tanta violência que construiu a história do nosso país e pegar essa lógica e colocar em nós e nós ter que nos submeter tão profundamente as relações a ponto de ter que cuidar por dever. Não precisamos, não temos responsabilidade pelas pessoas, nós podemos cuidar, acolher, ouvir, escutar, entendeu? Mas não temos que entrar no jogo da compensação infinita, não. A gente não tem que ficar o tempo todo cuidando para que aquela pessoa não se sinta mal. A pessoa também vai ter que aprender a lidar com isso e vamos lidar com isso no conjunto, aqui, no tete a tete, na conversa, vamos partilhar coisas. A culpa, como mecanismo de manutenção, ela só serve para aprisionar. E aí quando a gente fala, né, da culpa grave, aquele grilhão invisível que eu falei, esse controle explícito, com ameaças veladas, abertas, que vai estabelecer condições para o vínculo existir, e às vezes condições de um lugar bem aprisionante e violenta. Então, se por um lado tem o aprisionamento emocional, aquele medo constante de a qualquer momento, em qualquer passo, a sua liberdade pode resultar no abandono, a sua escolha por liberdade vai resultar no abandono da relação, tá sempre na iminência de que algo vai acabar, ou então que você se aprisionou de vez naquela relação emocionalmente. Talvez a estratégia seja aos poucos, né, e desde os outros momentos, reconhecer que condicionar o afeto ao controle do corpo do desejo é abuso também. E aí a gente precisa buscar rede de apoio para a gente reconstruir a autonomia. E é isso mesmo, buscar rede de apoio para construir autonomia. Como diz Caruaru, autonomia é depender do maior número de pessoas. E a culpa, ela não é prova de amor. Ela é um instrumento de controle que pode vir disfarçado de cuidado. E ela começa com um sussurro, depois se torna um peso, e se isso não for interrompido, vira um grilhão. E quando a gente percebe, já não estamos mais vivendo um vínculo, né? Estamos vivendo um laço, estamos cumprindo uma pena. Então, como estratégias de enfrentamento dessas variadas intensidades de culpa, eu sugiro da gente aprender a partir desses eventos, desses exemplos que eu estou citando aqui, e do cotidiano, conversar com outras pessoas, pensar outras estratégias, ouvir Picolé de Limão, aquele podcast da Déia Freitas, porque ele tem cada história terrível, e aprender sobre isso e aprender a nomear o que está acontecendo. Vamos nomear o que está acontecendo? Vamos nomear as coisas? Vamos nomear o desejo e as próprias ações de culpa? Além disso, a gente reaprender a reafirmar nossos limites desde o começo. Não deixar para querer afirmar os limites e falar sobre eles só quando a coisa já está mais crítica, porque ali a gente também já criou mais vínculos e laços de dependência também. Vamos aprender a colocar o limite desde o começo. O que faz a gente não colocar limites desde o comecinho da relação é porque a gente tem medo de colocar limite e a pessoa ir embora. Mas se o nosso limite faz uma pessoa ir embora da relação conosco, é porque essa pessoa não quer ficar com a gente, ela quer nos dominar. Se o seu limite afasta pessoas de você, é porque essa pessoa nunca deveria estar do seu lado. E eu tenho um episódio que vai falar sobre isso também, que chama Entre Limites e Concessões. Tem episódio sobre um monte de coisa aqui, né? Vocês já viram. Um outro modo de enfrentamento, estratégia, é a gente buscar apoio externo.
amizade, terapia, comunidade, espaços, né, de espiritualidade para quem pratica espiritualidade. A gente precisa se cercar de coisas que também vão nos mostrar outros modos de viver. A gente não pode ficar só dentro de um modelo, porque senão a gente acha que o mundo é só aquilo. A gente precisa acreditar e saber que dá para ser de outro jeito. E aí outras estratégias, conversar sobre padrões de manipulação, conversar com quem está falando disso, levar suas suspeitas para amizades, roda de conversa, para terapia, caso você faça. Uma outra prática que às vezes se coloca como necessário em alguns momentos onde a coisa está avançando para um moderado, ou pior das hipóteses, para um tipo grave, é praticar um certo distanciamento saudável. Além disso, reconhecer que a culpa, como eu disse, não é prova de amor. E mais que isso, não menos importante, né? Desnaturalizar vínculos que dependem do seu sofrimento. Essa narrativa cristã que vai colocar o sofrimento como justificativa, como algo que coloca o amor como algo mais válido, mais importante, é adoecedor. Vocês têm que pensar, né? O amor mata muito mais do que o ódio que a gente vê por aí. O amor mata muito mais do que a raiva, mata muito mais do que uma série de coisas que a gente experimenta na nossa vida. Eu já falei isso em vários episódios, e tem vários episódios que eu digo: o amor não é suficiente, o carinho não é suficiente, nada é suficiente sozinho. Senão a gente acredita nisso, e aí vive o que tem um episódio meu lá antigo já falando isso, que é pelo menos. Pelo menos a pessoa faz isso por mim, pelo menos a pessoa não me bate, pelo menos, e aí você baliza a sua relação sempre pelo menos. O menos possível, o menos do que você merece. E aí a gente adoece. E quando a gente adoece, a gente enfraquece. Quando a gente enfraquece, a gente fica padecendo numa cama e a pessoa que cuida da gente escolhe o que fazer com a gente. Então vamos reparar, vamos pensar, vamos olhar, vamos criar na nossa maneira de interpretar os relacionamentos que eles podem acontecer por múltiplos caminhos, de múltiplas maneiras, a partir de várias dimensões, e que a gente precisa ter o direito de ser quem nós somos. Você precisa ter o direito de informar os seus limites, de dizer o que é bom para você, o que não é, o que você quer, o que você não quer, sem que isso precise comprometer a vivência da outra pessoa, sem que você tenha que fazer isso a partir da culpa. Não precisamos ficar o tempo todo vivendo a base da insegurança, a base da escassez, do medo do abandono, regendo inclusive o nosso modo de se afetar e de ser afetado pelas pessoas e nas relações. Não precisamos o tempo todo ter que testar e provar se aquela pessoa realmente quer estar com a gente, produzindo culpa para ver se ela fica, porque pode ser que ela fique não por nós, mas pela culpa. E se essa culpa passar, ela vai embora do mesmo jeito. Vamos tentar construir relações que não dependam dessa lógica para se relacionar. E aí é isso, gente. Me conta o que vocês acharam. Fez algum sentido separar a culpa nessas dimensões? Faz algum sentido falar tudo isso aqui? O que vocês pensaram a respeito? Como que isso chegou em vocês? Você tem exemplos de coisas para falar? Posta, compartilha nos stories sobre esse assunto e marca a gente, Andreone.medrado. Lembra de novo, eu vou falar isso na vinheta de encerramento. Tem uma caixinha aqui embaixo para vocês deixarem depoimentos, e eu adoro comentar os seus depoimentos. E quem quiser ajudar financeiramente, nós temos o Apoia-se, que também está aqui embaixo. Vejo vocês em breve no próximo episódio, quem sabe falando sobre culpa em outras dimensões. Te vejo em breve, um beijinho e... Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização
das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.